Claquete! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Daniela Dutra e a gente está aqui em mais um episódio de Fractais com Felipe Wasserman, Olá! Alexandre Valverde Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pessoal. e de Miguel. Konnichiwa! Ah, meu Deus! E Bom, hoje, inclusive, aproveitando a brecha aí do ID, a gente vai falar sobre uma coisa que nós todos amamos aqui nesse grupo, que é viajar. E a gente vai começar pelos preparativos. E eu tenho que dividir com vocês o seguinte: detesto preparativos de viagem. Detesto com todas as minhas forças. Eu gosto de. Para mim, a melhor viagem é uma viagem que você chega para mim e fala assim: Oi, tudo bem? Vamos amanhã para Paris? E eu tenho dinheiro e posso dizer: Vamos, vamos sim. E eu compro a passagem e vou, porque senão começa a me dar um, uma ansiedade, acho, de tudo que eu tenho que fazer, porque aí eu quero fazer tudo perfeito. Então, eu quero ter a mala perfeita, o orçamento perfeito, a roupa perfeita, saber tudo sobre o lugar, mas isso é uma pira que eu não tenho muito. De ficar, por exemplo, eu não fico falando, ah, nossa, deixa eu fazer um roteiro aqui nessa viagem. Isso tem, acho que, enfim, vocês vão falar e eu imagino que o Fê seja uma pessoa que faça roteiros. Não, é Depois ele vai verdade. contar, não? Deu- Então, boa, porque assim, eu não consigo fazer roteiro. Eu acho que se eu fizer roteiro, a gente vai ficar muito preso a determinada coisa, mas eu gosto de conhecer o lugar, meio que dar uma sapeada, ver o que que tem para fazer, dar um big picture da coisa, e aí chegar e entender o que que eu vou fazer, o que que eu vou estar com vontade de fazer. Mas, ao mesmo tempo, e isso vai ser para outra história aqui, assim, isso quando você viaja sozinho, né? Então, Ale, enfim, conta um pouco você dos seus preparativos de viagem, como é que você... Ah, só uma coisa, por exemplo, tem os preparativos dos remédios, né? Eu quero que você conte os preparativos do remédio Nossa, dos- também. velho. Isso aí é um Acabei de clássico, tá? lembrar que agora, além de tudo, você tem que fazer fazer... Você vai receita levar o remédio, tem que controlada, fazer cartinha, não receita. sei o que, pedir as cópias de receita para mim, mandar tirar foto, manda de WhatsApp as fotinhas para mostrar na Polícia Federal, Pois tudo é, isso, né? gente. O Alexandre tem um serviço de despachante para viagem que ele está lançando hoje. Fala, Ale Ale. resolve. Dani, também não tenho nenhuma paciência para ficar fazendo preparações muito antecipadas, assim. Eu costumo preparar minha mala pouco tempo antes e atualmente eu tenho tentado enxugar as coisas ao mínimo de peças possíveis, assim. Então, é aquela, uma que está no corpo, uma que está na mala e uma que está lavando. Então, é três coisinhas de cada, assim, meio rápido e tal. Também não gosto de ficar planejando itinerário, hotel, nada disso. Eu vou muito com a cara e a coragem. Mas em relação a essa questão de preparativos, eu fiquei pensando numa coisa interessante de duas viagens. Uma foi para Cuba em 2002, estava no sexto ano da faculdade, e a outra foi em 2007 para a Itália. E nessas duas viagens, os preparativos tinham a ver com o aprendizado da língua. Foi muito curioso. Quando eu fui para Cuba, eu fui apresentar um projeto lá da Unifesp que a gente fazia, o projeto Cananéia, num congresso de educação. E aí eu fui incumbido de fazer essa apresentação e tal, a ponência. E aí eu fiz em castelhano, pedi para minha mãe ajudar para fazer a apresentação, porque minha mãe é boliviana, ela fala espanhol, ela fala castelhano e tal, então ela me ajudou. E aí eu pensei, bom, vou arriscar fazer essa apresentação e tal. Nunca tinha estudado castelhano na vida, tinha ido para Bolívia uma vez só em 98, fiquei 30 dias lá e fiquei acostumado na minha orelha com o castelhano da Bolívia. E aí cheguei, tinha uma semana em Cuba para antes da apresentação, então eu fui lá, fiquei lá conhecendo a cidade, incrível, Havana maravilhosa. Tive a oportunidade de ver o Fidel Castro duas ocasiões, foi genial também. E nessa Nossa. semana em que eu estive lá, eu fiz amigos espanhóis e a gente acabou falando muito em castelhano durante toda essa semana. No dia da apresentação, eu fiz a apresentação em castelhano. E uma das nossas professoras estava nos acompanhando, depois da apresentação, falou assim: Nossa, Alexandre, não sabia que você falava castelhano. Eu falei: Nem eu. A apresentação aconteceu. E a da Itália é meio parecida também. Eu fui tirar férias, eu falei assim: vou estudar um pouco e tal. Então, eu comprei aqueles livros italiano em 15 minutos, tal. Fiquei estudando uns 15 dias antes da viagem e fui para lá.
E aí cheguei na viagem em Roma, primeiro dia que eu estava lá, e conheci uma figura, e a gente começou a ficar. E a gente começou meio que a sair todos, um rolinho aí, meu namoradinho e tal, que eu fiquei lá em Roma. E beleza, depois de 15 dias que eu estava lá, 18 dias que eu estava em Roma, eu lembro de 18 dias. Eu estava passeando com outras pessoas que eu conhecia, as pessoas falaram assim: Nossa, há quanto tempo, né, você já está nessa viagem? Há quantos anos você já está aqui na Itália? Na verdade, eles perguntaram em anos, assim. E aí eu falei assim: Não, 18 dias. E eu já estava falando italiano melhor que o cara que eu estava saindo, que morava na Itália há 2 anos. Então, né, eu me dei conta de que eu falei assim: Nossa, que engraçado, eu acho que eu aprendo rápido língua. Mas aí eu fiquei assim: Ah, não, mas acho que é porque é uma língua latina. E realmente acredito que seja muito isso, porque elas são muito assemelhadas. Mas eu tô falando dessa coisa dos preparativos, porque a gente não pensa que se preparar para aprender uma língua é um preparativo de viagem, e essas duas histórias são histórias curiosas, porque Verdade. depois elas foram retomadas na época do meu diagnóstico, elas faziam parte dos critérios diagnósticos, a minha facilidade com o aprendizado de línguas. Então, eu acho interessante essa história para contar. E agora está cada vez mais difícil da pessoa querer se preparar para aprender língua, porque com todos os Google Translator e companhia, a A gente não pessoa precisa mais se esforçar, né? já Exatamente. desiste, né? Exatamente. Eu estava aqui pensando em todas as coisas de preparação, e aí eu acho que tipo, assim, tem que separar em várias etapas assim, da preparação. Para mim, uma coisa, já ficando mais sistêmico nisso, porque, por exemplo, mala para mim não tem preparação nenhuma, assim, tipo, eu acho que a minha mala seria igual para literalmente qualquer viagem que eu ia fazer, ia ter, tipo, 3 calça jeans, um monte de camiseta. Eu acho que não importa, tipo, se eu for um lugar muito frio, eu teria que comprar ou pedir emprestado um casaco, e senão todos os restos do mundo ia ser a mesma mala. Então, tipo assim, mala não tem. Normalmente a minha mulher faz a minha mala porque ela não confia em mim para fazer a minha mala. Meus amigos sempre falavam isso quando eu era solteiro, que uma vez que eu fui pro Clube Médio, eu esqueci de levar short, sabe? Tipo, Que isso, Fê? Que isso, cara? eu cheguei no Clube Médio e comprei no Clube Médio o short. Até hoje ficou marcada a história. O... Mas para mim, uma parte de preparativo que para mim é importante depende do tipo de viagem. Esse negócio interessante de perfil, na verdade, porque eu tenho um perfil de estilo de viagem que eu gosto, que não é igual o da minha esposa. E aí eu vou explicar no modo que eu entendo, não no modo que ela considera correto, tá? O modo que eu entendo eu gosto de viajar a lugares culturalmente muito diferentes do meu. Então, tipo, Ásia, África, Amazônia, qualquer lugar que é culturalmente muito diferente do meu. Ela gosta de viajar a lugares que, na minha definição, é só uma versão muito melhorada do Brasil. Tipo Estados Unidos, França, Espanha, sabe? Tipo assim, tipo, não é que caramba, a cultura toda. As pessoas são iguais a nossa, assim, é legal, mas é tipo uma versão melhorada do Brasil. Tem restaurantes bons, tudo, mas não é a cultura diferente. Eu gosto de me envolver numa cultura diferente. E é uma coisa que eu faço, normalmente, é estudar sobre o local. Então, eu ouço podcasts sobre o lugar, porque eu acho que a coisa mais importante em viagem é o storytelling do local. Às vezes você passa num lugar e, tipo, não é nada. Se tem com storytelling, tipo, muda totalmente a experiência. Então, uma coisa que normalmente eu invisto em viagem é guia. Eu acho que, dependendo do lugar, obviamente tem lugares que não faz sentido ter guia. Uma Mas um coleção lugar de que alguém pode guias? me contar... Hã? Você tem uma coleção de guias? Não, 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 não. Guia humano mesmo. Eu gosto de trocar as palavrinhas. Você Ah! pensou guia o quê? Badular? Guia, Aqueles guia turístico da Folha. papel, assim, num livro. Exatamente. Caraca, as pessoas que não te. Que bom que a gente posta foto para não achar que você tem 70 anos. Mas, cara, eu Eu acho entendo, que Fê. ninguém mais usa guia de papel. Eu entendo O- você falar isso Hoje tem, porque, meu, sabe que tipo, tem celular hoje, é super legal. E vem tudo escrito dele. você pesquisa lá. Mas Não, eu gosto de me preparar com isso. E outra coisa que eu gosto de me preparar aqui, é coisa assim, é pelo menos ir em algum restaurante bom. Assim, bom que eu falo não necessariamente caro, mas bom que envolva culturalmente interessante e bom, né? E a Aham. minha mulher, ela tem um projeto, tipo, fora o trabalho dela, que ela ajuda a estruturar roteiros de gringos pro Brasil. Ela tá começando esse projeto novos aí, porque a gente que viaja, a gente percebe que quando a gente conhece alguém local, a viagem é muito mais interessante. E ela gosta de organizar isso. Ela está criando esse projeto, uma que Brasatura, irado. eu acho. E aí está começando agora, mas vamos ver se o nosso podcast ajuda na divulgação. Boa. Então, é até interessante falar isso porque eu tava com um projeto com um amigo do Canadá, que era a Cadena Trip, que era tipo Climb with the Locals, que a gente via aqui o Brasil vê que tem um potencial gigantesco para escalada, só que muitas pessoas não têm acesso
a isso, por uma barreira de língua, de como chegar, tipo, até para mim, eu era uma pessoa, sou uma pessoa que me considero alguém que viaja muito, assim, pelo Brasil. Então, tudo que eu não viajei para fora, eu viajei pelo Brasil de carro. E eu não conhecia a Serra do Cipó. Imagina para alguém de fora, né? E aí a ideia é justamente essa, poder, tipo, trazer a galera de fora para escalar com os locais. E, já puxando o gancho de tudo isso, é muito interessante que, para mim, os preparativos, eu sempre... É engraçado pensar isso, né, galera? Eu sou um dos mais desorganizados aqui, talvez, mas eu super me preparo para as viagens. Eu lembro da viagem para a Chapada dos Veadeiros, que o pessoal me chamava de Tio Id. Porque, tipo, eu já tinha todos os roteiros das Ó. cachoeiras, 7 da manhã eu já saía batendo nas barracas. Galera, bora aproveitar o dia! Tipo animador do Rap Lago, sabe? Vamos lá, pessoal! A animação, cacho. Enfim, brincadeiras à parte. E essa coisa do guia que você trouxe é muito doido, porque nem passou pela minha cabeça um guia pessoa. Porque para mim isso, tipo, sempre foi o oposto do que é viajar. Tipo, eu nunca gosto de ter um guia, sabe? Eu gosto de eu ir me enfiando e descobrindo. E nesse sentido, os preparativos passam muito por isso, para eu conseguir fazer isso quando eu vou viajar. Então, para esses lugares que eu ia do Brasil, tipo Serra da Canastra, Chapada Diamantina, Veadeiros, por aí vai, eu sempre sabia muito bem onde eu queria ir, porque justamente eu gostava dessa ideia de imaginar o lugar e depois realmente estar lá, sabe? Tipo, concretizar isso. E aí, sobre o negócio do guia, agora eu tô indo pra Tailândia, eu tô justamente, Ale, lembrei de você falando, aprendendo a falar um pouco de tailandês. E não é nem porque, assim, acho que eu não vou conseguir falar tailandês, na real, porque é Daqui a difícil pouco pra a gente vai caramba. voltar. É, vamos lá. Vai Mas que, enfim. né? Não, mas é que, tipo, pra mim é da hora. Primeiro porque eu sinto que eu tenho muito isso de quando eu visito um país, demonstrar respeito pelas pessoas. Pra eu poder Sim. realmente começar a enxergar aquela cultura. E acho que uma ótima maneira de demonstrar respeito é tentar aprender algumas palavras. Isso mostra, tipo, olha, eu peguei meu tempo antes de vir pra cá. Quero te falar que eu tenho um maior interesse em saber a tua brisa. Porque a língua é isso, né? Essa Uhum. coisa do tipo. Eu não consigo imaginar você imergir numa cultura sem entender a língua local ou falar ela. E aí, Fê, eu passo a bola para você para saber, você acha que você é uma pessoa diferente em uma viagem? Então, tava até pensando sobre isso, assim, que, tipo assim, em viagem, eu acho que o que me define é um pouco de intensidade. Eu acho que, tipo assim, como eu gostaria de viajar mais, todo mundo gostaria de viajar mais, assim, eu acho que se eu pudesse separar parte do meu dinheiro para viagem, ele seria maior do que já é separado hoje. Normalmente viagem é uma coisa muito cara. Eu, quando eu estou viajando, eu quero aproveitar o máximo possível. Então, eu não sou aquela pessoa que, tipo, fica no hotel, assim. Eu até falo com a minha esposa, cara, não adianta pagar hotel caro, eu não gosto de ficar no hotel, sabe? Eu acho que o menos possível é ficar no hotel. Então, tipo, eu quero literalmente, tipo, acordar e, tipo, tomar o café e, tipo, ir para a cidade e voltar à noite, assim. Eu acho que se eu tô no local, num lugar diferente, eu quero conhecer tudo daquele local diferente. E tem outras pessoas que têm uma visão diferente. Ah, não, eu gosto de ficar, de relaxar. Eu já viajei com meu primo, mas ele gostava de parar em café e ler livro e tudo mais. Eu achava até super legal, assim. Eu falei, cara, Acho é muito chique. tempo para parado aqui, a gente pode ler menos. E então, tipo assim, eu acho que, tipo assim, obviamente que o mood ali era interessante. Sempre os moods nos locais são diferentes. Eu acho que tem a cultura de quem você vai assim. Mas eu acho que eu viajando, eu sou muito desse tipo de intensidade de que fazer tudo e quer ver tudo. E aí no negócio do guia, que eu estava falando antes, assim, por exemplo, se eu vou em cachoeiras, essas coisas, eu não quero guia mesmo assim. Para mim, o guia é quando o local precisa de storytelling. Então, por exemplo, sei lá, você está olhando, tem a pedra X lá, aquela pedra poderia ser X. Mas se alguém conta que aquela pedra, blá, blá, Australopithecus, blá, blá, tipo assim, eu vou achar muito mais legal. Então, tipo assim, Moisés pegou se nela. alguém tipo, exatamente. Se você ouve uma história sobre o local, a experiência sobre aquele local muda totalmente. Mesmo se tendo estudado antes, assim, tipo, tem algumas coisas que, ao saber o que aconteceu ali e ouvir lá, muda tudo. Por exemplo, eu fui numa vez na África do Sul, e aí eu fui no Museu do Apartheid, e
o Gui era um cara que sofreu apartheid, que ele perdeu a casa durante o período, ele contou a própria história. Porra, cara, tipo, um dos Irado. melhores museus que eu fui. O museu não tinha nada demais, mas, porra, você tava literalmente ali ouvindo do cara. E a minha mulher sempre foi anti-guia no início, assim, tipo... E aí depois a gente começou a botar guia em museu e nessas coisas assim, e ela foi super a favor de guia, porque, tipo assim, muda muito o como viver, que senão parece muito... Sabe quando você assiste aquele negócio de arte, parece que você tá dando check que você viu sem entender nada, só porque você tem que ir. E, tipo, eu não preciso disso, assim, eu acho que... Por exemplo, eu fui no Louvre sem guia e eu acho que eu não aproveitei nada, eu dei o check, sabe? Eu acho que eu teria... Se eu soubesse de um guia que tivesse me contado as histórias das coisas, seria muito mais interessante. E acho que quando aquelas viagens que você faz, né? A primeira vez que você vai para a Europa, às vezes, acho que hoje em dia não tem mais isso, né? Mas na minha adolescência, tinha as pessoas, quando elas iam viajar para a Europa, elas viajavam assim, tipo uma viagem de 10 dias que ia em 7 países. Aí é um pouco Exatamente, desse aquela. O que check, que né? você Que fez eu, na viagem, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz a Áustria, Copenhague, Madrid, Paris e Roma na mesma viagem. Você fala assim, oi? Em 7 de 10 dias. eu marquei no War alguns países. Mas eu sou uma pessoa super empolgada em viagem, mas não sei se eu acho que não sei se eu mudo. Eu acho que como eu sou já empolgada, eu continuo numa vibe empolgada. Eu também não gosto de perder tempo, mas eu não sou neurótica. Por exemplo, não gosto também de ficar no hotel, mas se eu estiver muito cansada, uma hora e quiser dormir, eu vou, não de dia, à noite, eu vou e pronto, né? Eu não fico com essa sensação de FOMO, né? Nossa, o que será que eu estou perdendo? Mas eu tenho amor ao tempo e ao dinheiro que a gente está investindo para viajar, enfim, e curtir uma coisa diferente. Então, a princípio, eu sou uma pessoa easygoing, que não quando eu viajo com alguém, eu respeito pra caramba o que a pessoa quer fazer, mas embora eu respeite, eu não sou aquela que a pessoa fala assim, hoje vamos fazer tal coisa, e se eu não tô afim, eu vou fazer só por causa da pessoa. Talvez isso seja até um pouco egoísta. Eu falo assim, tudo bem, você quer ir, você vai, eu vou fazer tal coisa. A gente tem programações que você faz junto com a pessoa que você vai. E quanto mais você está viajando com uma pessoa que é a sua vibe, mais coisa você vai fazer junto. Então, eu não sou a pessoa que fica perseguindo o outro na viagem. É legal essa Então, ideia de, tipo, cada um ter a sua viagem. As pessoas acham isso meio problemático. Eu não acho, tipo, problema algum, sabe, Dani? Se a gente viajar um dia junto, se eu quiser fazer um rolê e você outro, tamo sus. mas também tem uma coisa, você tá certo, mas se você escolheu viajar com uma pessoa, numa uma viagem, pelo menos a maioria das coisas a gente deve fazer junto, né? Afinal de contas, você está indo com a pessoa, senão você é A grande sozinho. parte é discutir sobre aquele lugar com a pessoa, né? Tipo, Então assim, veja bem. Mas eu não sou assim, putz, a pessoa quer ir, tem um respeito, né? Tipo, igual, a pessoa quer muito conhecer um restaurante. Tá, não vou falar, vai aí que eu não vou, entendeu? Mas, de repente, em outros lugares, sim. É, Então, assim, eu é, sou essa pessoa. Eu me considero uma pessoa easygoing, viu, em viagem. eu sou hard going. Se alguém tiver alguma reclamação sobre mim em viagens, Manda no zap. manda um WhatsApp, porque eu tô achando que eu sou uma companheira muito legal de viagem. Eu tenho certeza que você é, Dani. Mas eu não acho que eu sou. O que eu quero dizer com isso, na verdade? Desembucha aí, conta aí as suas histórias, Não, então. assim, o que eu quero dizer é que, tipo, as minhas viagens são muito específicas. Eu sempre preciso praticar um esporte ou fazer alguma coisa. Tipo, se não tem isso, eu nem vou. Porque eu sei que eu vou surtar. É sério, tipo, sei lá. Acho que a gente nem vai viajar junto, não sei, então. Não, já então. definiu, já, foi fácil. Essa é a questão. As pessoas às vezes ficam meio chateadas comigo, porque eu tô na viagem e sei lá. Eu quero conhecer o templo, não sei o quê. E eu só quero saber de mergulhar, entendeu? Ou, exemplo clássico. Ano novo com a minha namorada no Cipó, né?
aquela coisa, estamos escalando há 3 dias, pô, amor, vamos numa cachoeira, né? A gente escolheu aqui porque dá pra ir numa cachoeira. Aí eu, tipo, não vamos, mas tinha uma via que a gente ficou de fazer, né? Então, é complicado porque acho que aí, quem sou eu numa viagem, né? Que seria a grande questão desse bloco, eu sou quem eu sou agora. Eu não mudo nada. Sério, meus hiperfocos continuam. E é até interessante trazer isso porque eu tô indo pra Tailândia agora em junho, mas eu tô zero ansioso, porque, tipo, sei lá, galera, eu não quero parecer bem resolvido, porque eu não sou, mas eu tô muito no presente, assim, sabe? Então, quem eu sou numa viagem é justamente quem eu tô sendo agora, não muda. Ah, não, vai, talvez eu seja um pouco mais curioso. Mas não sou, eu sou curioso agora também. Ai, Não, ai. mas talvez você seja um pouco mais Autoanálise. metódico. Exato, autoanálise rolando no momento. Mas é que é isso, tipo, essa pergunta desse bloco ficou meio assim pra mim, eu falei, pô, sei lá, eu sou meio que eu, assim. Mas acho que, trazendo uma coisa interessante, né, a gente também é como o outro vê a gente. Talvez, de certa maneira, o outro nas viagens muda e me enxerga de uma maneira diferente, né? E talvez por isso dê para ver alguns traços que mudam do id na viagem, mas se fosse só a visão do id sobre ele mesmo, eu não acho que eu mudo. Interessante isso. E o outro estrangeiro tem uma diferença para você também, de Nossa, demais da conta. é um Tipo, outro por excelência realmente com A maiúsculo, assim, né? Tipo, parece que é um. e é muito interessante, porque quando tem essa distância cultural, os julgamentos são muito menores, parece, muitas vezes, pelo menos comigo. Mas aí entra o meu privilégio de eu ser branco, ter cara de Uhum. Justin Bieber brasileiro, entendeu? Mas assim, Ah, falando se da achando. Nossa, Dani, que isso? Justin Bieber brasileiro. Isso aí não é elogio. Justin Pelo Bieber amor de Deus. brasileiro. Agora que você falou, Id, a gente tem que fazer a capinha do episódio com a sua cara de Justin Bieber brasileiro. É até Exatamente. uma piada dos amigos. Mas enfim, normalmente com pessoas de fora é mais fácil, porque parece que quando é muito distante da nossa realidade, você dá mais permissão, né, de ser. Porque não necessariamente aquilo vai voltar para você. Interessante também essa questão. Eu acho que tem uma diferença mesmo entre viajar sozinho e viajar acompanhado nesse sentido. Eu acho que eu também sou uma pessoa fácil de viajar, não vejo muita dificuldade assim. Mas eu percebo uma diferença da minha atitude mesmo quando eu estou viajando sozinho do que quando eu estou viajando acompanhado, porque acho que viajar acompanhado tem essa coisa do zelo, do cuidado com o outro, de conciliar as atividades e tal. Mas eu gosto muito de viajar sozinho e também por conta do que o Fê comentou, que essa questão da intensidade, como a gente se coloca numa viagem quando a gente está sozinho. Acho que eu arrisco muito mais de interagir com as pessoas e tal. E aí, nesse sentido, até para dar uma dimensão de como uma viagem pode ser importante na nossa vida, nessas mesmas férias de 2007 que eu estava na Itália, foram as férias que decidiram o meu mestrado na França. Eu tinha ido antes de ir para a Itália para a França, que eu fui comprar uma bicicleta lá, onde eu ia fazer o resto da minha viagem de bike. E aí peguei trem, fazia uma parte de trem e bike e tal, daquela região. E quando eu estava em Paris, eu me perguntei uma hora se eu valeria a pena passar na Sorbonne e ver como é que fazia para fazer mestrado e tal, se tinha alguma questão assim. E um brasileiro que eu estava conhecendo lá falou: Meu, vai lá, dá as caras, vai cara de pau, não sei o quê. Eu fui, peguei o contato com uma secretária lá da universidade que me orientou a procurar 3 professores. Desses 3 professores, eu escrevi um e-mail para os 3, 2 me responderam no na mesma noite dizendo que não poderiam. E ficou faltando um professor me responder, e ele não me respondeu o resto da viagem. Aí eu fui para a Itália, fiquei 3 semanas lá. Na volta, eu estava em Veneza pegando o trem famoso lá que vai de Veneza para Paris, e aí, de repente, eu estou no lugar de uma pessoa francesa que vai sentar e fala assim: Olha, desculpa, você está sentado aqui no meu lugar e tal. Eu falei: Olha, foi mal, eu estava com a minha bicicleta, carregando aí todo atrapalhado. É. A gente começou a puxar assunto. E aí, eu, do jeito que eu sou falante, eu comecei: tá, não sei o quê, estou pensando em fazer mestrado aqui na França um dia, tarará, tarará. Mas, eu não sei, eu não consegui resposta de 2 professores, mas está faltando de um, que eu não lembro direito o nome dele. Ele se chama F. Worms, alguma coisa assim. Ela, o Frederic Worms. Aí eu falei: Nossa, ele mesmo, ela é o meu vizinho. E aí, exatamente, aí porque eu sou tagarela, resolvi falar para essa mulher no trem sobre o meu mestrado. No dia seguinte, eu estava em Paris tomando chá na casa desse professor, que não se tornou meu professor de mestrado, mas ele me conectou com o meu futuro professor de mestrado, que foi o Renaud Barbarras. Então, para vocês terem uma Legal. ideia de como, assim, essa coisa de ser falante, de querer de se conectar e tudo mais, pode trazer esse tipo de mudança na vida. E isso foi Isso que eu ia falar, cara. determinante para o meu mestrado no ano seguinte. Fui para a França por Total. causa disso. Tipo,
não sei se já ouviu essa palavra, vocês têm muita sorte, não sei o quê. Eu acho que é porque a gente fala muito, sabe? Então a gente abre muito mais caminhos. E talvez em viagens a gente fique mais propenso a isso, porque, sei lá, parece que os caminhos ficam Não, mais ela mesma, eu lembro da possibilidades. pergunta, exatamente a pergunta que ela me fez, porque ela também ficou meio fascinada. Ela falou: Nossa, o que está acontecendo? E a minha resposta para ela na lata foi assim: Eu não sei, eu só vou poder te responder se isso mudar a minha vida. E realmente mudou a minha vida. Então foi bem interessante isso também. E é bonito, né, como uma viagem pode proporcionar essas coisas, só que a gente tem que estar atento para capturar a coisa e pegar a coisa acontecendo, né? Senão É, passa e escorre diante da gente, né? Nas nossas Mas mãos. acho que é que essa questão da curiosidade, Ale, eu acho que acaba atraindo muito esse tipo de coisa, né? Eu também, quando enfim, todo mundo sabe que eu sou meio faladeira mesmo assim com os outros. Então eu converso, eu puxo assunto enfim, acabo que faço algumas amizades mesmo quando eu estou viajando, e algumas delas são dessa natureza, acabam sendo, enfim, ou viram para a vida toda, ou são úteis em determinado momento, assim, e são engraçados. E eu acho que talvez a gente falar de conhecer, que tem a ver com esse bloco, conhecer as pessoas verdadeiramente, né, em uma viagem, seja a pessoa que estiver com a gente, ou seja um outro local, quando a gente está conhecendo alguém, é, se dê por conta da gente sair desse lugar, dessa zona de conforto, que é o ambiente onde a gente está acostumado, né? Assim, o ambiente onde a gente está acostumado, a gente desenvolve certas travas sociais, né? Que, enfim, você, quando está viajando, você se descola, seja pela língua, ou seja, até pelo fato de muitas vezes não conhecer o entorno, a cultura, você se arrisca mais socialmente do que a gente se arrisca no círculo que a gente vive. Eu, pelo menos, me percebo assim, não que seja intencional, mas eu acho que às vezes eu faço mais coisas, falo mais com as pessoas, pergunto mais sobre as pessoas quando eu viajo do que quando eu estou num momento que, inclusive, eu teria mais tempo para saber, né, sobre as pessoas, se eu perguntasse. E do ponto de vista de viajar com alguém, acho mesmo que a gente, por essa razão mesmo, que a pessoa se descola de certas travas, a gente conhece bem a pessoa. Eu sou a favor daquela máxima que se você quer conhecer alguém, viaje com ela, para o bem ou para o mal. Que se você viajou com uma pessoa uma vez e amou e tal, provavelmente essa pessoa vai ser seu amigo, muito amigo para o resto da vida. Porque uma viagem ruim acaba com qualquer coisa. História para contar aí, hein? Senti que tem história, Dani. Pois é, acaba até com o casamento, né? Mas Eu enfim. tava até pensando tava até pensando nisso. Porque eu acho que, tipo assim, para o lado bom, eu até acredito. Pro lado ruim, médio, porque, tipo assim, cara, numa viagem que tá todo mundo relax e tudo mais, pra ela ser ruim, é que, tipo, realmente a amizade não é ser nem um pouco boa. Mas tem pessoas que você literalmente descobre que você não gosta muito, mas a viagem foi ótima. Tipo, a viagem foi legal, e só depois descobre na vida cotidiana que não funciona. Então, tipo, Sim, exato. Você pega um já bode da viajei. pessoa. Depois, eu acho que tipo, e na viagem tava parecia que dava tudo certo, porque viagem é um mundo alternativo, polianato, diferente, diferente, assim. Mas, assim, analisando o mundo de viagem, acho que pontos finais que eu acho interessante de botar aqui das coisas, tipo assim, eu acho que viagem tem que se organizar nesses três pontos, né? Tipo, antes, logo e depois, acho que no antes a gente falou muito da organização, metodologia, mas acho que a parte mais importante para mim de viagem é tipo também o pós assim, é tipo eu gosto de viagens, tem uma definição que eu li há um tempo atrás que me define muito assim, é que tipo assim, quando você vai num restaurante tem dois tipos de pessoa, tem aquela pessoa que sempre pede o mesmo prato e tem aquela pessoa que sempre pede um prato diferente. E a diferença é que quem sempre pede o prato tipo tem a certeza que vai ter a qualidade que você tem, que você não vai se decepcionar, mas você não vai se surpreender nunca. E quem pede sempre um prato diferente tem uma chance grande de se decepcionar, mas
se não se decepcionar, ou até se decepcionando, vai virar uma história para sempre, sabe? Eu sou essa segunda pessoa, eu sou a pessoa que tenta sempre procurar o prato, de pedir o prato diferente, ou tentar alguma coisa sempre diferente para tentar transformar a viagem numa coisa, tipo, memorável, assim. Então, acho que essa é um pouco que, tipo, que me define em geral como viagem, e acho que me define até como ser, assim, em tudo, assim, que eu acho que a viagem é mais uma parte de nós mesmos, mas é um pouco assim que eu queria terminar minha fala. Mas, Fê, calma aí. Você acha que você conhece as pessoas verdadeiramente nas viagens? Então, não. Exatamente como eu comecei, eu acho que não, porque viagem é um mundo alternativo, cara. Viagem é um mundo, tipo, mágico, onde não tem uma rotina. Tudo bem que a parte de organização e tudo, assim, e coisas diferentes, assim, mas eu acho que você conhece aquela pessoa em relação à viagem. Eu não acho que você conhece ela em relação às outras coisas, porque é um momento muito diferenciado. É um momento que você está gastando mais dinheiro, é um momento que você está com outros tipos de preocupação, é um momento que tipo assim, na minha última viagem, que era a Tailândia, que era legal nisso, tipo assim, até o fluxo, a time zone fazia com que ninguém me ligasse, porque na hora que todo mundo estava acordado, eu estava dormindo. Então, tipo assim, você fica isolado do mundo. Então, você praticamente vive uma sociedade alternativa. Você conhece aquela pessoa naquela sociedade alternativa, você consegue trazer correlação para a vida real. Mas eu não acho que daria para fazer tão direto assim. Eu acho que eu sou mais legal em viagem, e as pessoas que eu viajo também acham mais legais. Não que eu ache elas super legais fora, necessariamente. Eu ia só fazer Fica a dica aqui. Eu ia fazer só um comentário em relação a essa questão de restaurante, Fê. Eu acho que eu também diversificava bastante antes de me tornar vegano. Agora eu como a opção vegana que tem no restaurante, então quase sempre eu vou acabar repetindo. Isso que tem lugar que nem dá para comer, né? E em relação a essa questão de conhecer as pessoas de verdade quando a gente viaja com ela, pensei agora que tem duas viagens interessantes. As duas foram para a França e as duas revelaram coisas sobre pessoas. Na verdade, revelaram coisas sobre mim que foi bem curiosas, assim. Uma delas foi uma viagem que eu fiz em 2021, em outubro de 2021, pouco antes de diagnosticar o meu autismo. Inclusive, foi por causa dessa viagem com essa pessoa com quem eu fui lá que as coisas começaram a ficar mais claras para mim. E e eu fiz essa viagem, foi com um brasileiro que a gente combinou de fazer um date, de se encontrar do Tinder lá em Paris. Ele falou que estava indo para lá, eu falei, ó... Seu Tinder tava com raio até Paris? Não, na verdade não. Do Tinder a gente estava conversando, ele falou assim, vamos combinar de se encontrar daqui a uns 15 dias. Ele falou, não, vou estar em Paris. Eu falei, você já fala francês? Ele falou, não, eu posso ser seu intérprete. Eu falei, vai? Eu falei, não convida duas vezes que eu vou mesmo. Ele falou, tô convidando. Eu comprei minha passagem naquele momento. Aí a gente vai começando a perceber a questão da impulsividade, da hiperfixação afetiva, todas essas questões. Aí o que eu estou querendo dizer... Exatamente, o que eu estou querendo dizer é, a gente conhece as pessoas de verdade, não sei se os outros, mas a mim mesmo sim, foi me revelando para mim mesmo. E o mais engraçado é que esse date foi bem difícil, assim, não foi nada fácil. E era uma pessoa famosa e tudo mais, então até tinha uma questão aí de ter que lidar com isso e tal. E no fim, sim, também acho que eu descobri bastante sobre essa pessoa e o date foi ótimo, porque apesar de ter sido um date na cidade mais, entre aspas, romântica do mundo, o date não deu certo. E foi muito bom, porque não precisava ter dado mesmo, não era porque era um date que tinha que funcionar, e a viagem revelou isso para mim, e eu fiquei com certeza de que eu não queria ficar com essa pessoa. Então, mas eu não posso dizer quem é aqui, porque é uma figura pública. E, em outro lado não vou poder contar a fofoca até o fim, as pessoas vão ter que desconfiar só, né? Ale, mas espera aí, mas você já tinha saído com ele aqui ou não? Você marcou tipo esse gente se viu um fim de semana antes para falar assim, estamos nos vendo, para não dizer que a gente já bateu ponto lá em Paris, a gente bateu um ponto aqui em Santo Antônio do Pinhal antes. Porque é isso que eu ia chamar de jogo arriscado. Mas foi arriscado. E realmente a pessoa só se revelou mesmo lá, então foi ótimo ter feito essa viagem lá. E aí a segunda viagem bacana foi muito legal, porque aí foi depois do meu diagnóstico, um ano não, né? Foi em junho depois, no ano seguinte, com meu pai, e que nessa viagem com meu pai, eu contei para ele do meu diagnóstico. Na verdade, ele soube por causa da matéria que saiu na Veja falando sobre mim, e eu não tinha falado para ele, coisa mais autista. Então, o pai descobriu que o filho é autista por uma matéria de jornal, né? Nem o filho que fala para ele. E a gente ficou esses 15 dias dessa viagem numa super interação que a gente nunca teve. Eu estava com 42 anos, em 42 anos de vida. Então, realmente foi super bacana, foi super interessante para nós dois como viagem.
E a gente falou bastante das nossas neurodivergências, meu pai também altas habilidades, então foi bem legal para a gente ficar fazendo essa troca de figurinhas. Então acho que sim, uma viagem é uma ótima, uma excelente ocasião para conhecer as pessoas e para se conhecer também. É interessante isso, porque isso que você trouxe, Fê, de você não ver a pessoa verdadeiramente numa viagem, porque é um recorte do mundo afora, né? Uma coisa à parte. Eu acho que, ao mesmo tempo, justamente por ser um mundo à parte, isso permite que a gente exista fora dos nossos entraves, da nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. E é muito doido isso, porque eu fiquei pensando como é muito mais sobre o como e não o que. Vocês deram um exemplo da comida. Né? Uma pessoa que sempre come a mesma comida versus uma pessoa que muda o prato sempre. Eu não acho que é o que, entendeu? Tipo, tanto faz se a pessoa está comendo um prato novo ou o mesmo prato. Acho que é o como que ela vai comer aquele prato, né? O nível Uhum. de presença dela. Eu sou uma pessoa que eu adoro repetir as coisas. Tipo, eu vejo o mesmo filme 100 vezes. Mas eu começo a reparar em... Ó, reparar, que nem o Cebolinha. Começo a reparar em nuances que só vem desse olhar, sabe? De, tipo, começar a perceber como que a trilha entra, começar a perceber expressões dos atores, coisas que... Enfim. E por isso eu realmente acho que as pessoas... A gente realmente conhece elas de verdade quando a gente está viajando com elas. Porque é um espaço em que você pode mudar completamente e você é posto fora da sua zona de conforto, entendeu? É até interessante isso. Eu tava vendo um podcast que era o cara que fundou o Instagram, o brasileiro, junto com outro maluco lá. E eles falando que, tipo, quando eles queriam contratar alguém no começo da empresa, eles iam acampar com a pessoa. Levar a pessoa para acampar, sei lá, 3 dias. Aí, não sei, tem que ver o podcast novo para saber quantos dias eles ficavam acampando. Mas, enfim, acampando, porque naquela situação, você Super realmente muda com entrevista era de da emprego pessoa. essa, hein? Pô, demais, cara. Eu sou super. Quando eu fui contratar o Luiz que trabalha comigo, eu levei ele pra escalar, cara. Eu queria ver, tipo, como que ele reagia, né? Pô, Como ele cansado caía você de ter uma entrevistado pedra. 4 pessoas, cara. Ai, O que ai, eu posso ai. fazer como psiquiatra, então, Ed, me explica? Cadê? Eu vou adorar. Eu quero ser headhunter só para usar essa história. Eu só ia ficar viajando, ó. Para te Para entrevistar, conhecer, para conquistar precisa. alguém, eu vou viajar para a Ásia com a pessoa. Ah, mas. Depois para a Europa. Mas isso aqui é doido, Fê. Porque, tipo, pra mim, a viagem também, talvez, nunca teve muito esse quê de descolar da realidade. Sempre foi um lugar muito de enxergar as pessoas no meu dia a dia, porque eu sempre viajava, tipo, pelo Brasil de carro, com os meus amigos, né? Com as pessoas do meu dia a dia. Então, talvez por isso, essa coisa de você realmente conhece a pessoa de verdade viajando, é porque nas minhas viagens, elas, apesar de serem descolamentos, nunca foi tanto, na verdade. Sempre foi aqui pelo Brasil. Tanto que agora eu vou pra Tailândia, eu tô até ansioso no bom sentido de falar, cara, como que vai ser, né? Um mundo, outro mundo, Molusco. Pá, É, não como tem vai mais ser? palavras depois disso, pessoal. E olha, gente, eu queria falar para vocês que é por isso que a nossa viagem ainda não saiu, né? Nem para Ilhabela, nem para Santo Santo Antônio, Antônio. porque, porque afinal de contas a gente não sabe se esse podcast vai continuar depois dessa viagem. Não, e como é que a gente vai gravar o podcast com o Ed na Tailândia com 14 horas? Quantas horas? 14 não, né? Quantas horas Não, vai de. ser tranquilo, vai ser tranquilo. Pensem que eu vou acordar às 6 da manhã pra gravar, se eu me pegar, tipo, com a cabeça limpa, comendo um cerealzão, preparando pra ir pro mergulho. Tá amarradão. Eu tô falando que nem São carioca, quantas mas é horas legal, de, né? de fuso horário e de Ah, Ale, eu não sei, acho que é 10? tipo quase 12. É, Quase 10, 12, 12. né? É, por aí, né? Maravilha. Pessoal, é hora do É, adeus, né? É hora do adeus? é hora do adeus, Exatamente, do é a até hora da nossa breve. despedida. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Um beijo para Espero que. vocês. Um Boas beijo, boa viagem. viagens, né? Exato, exatamente. Eu espero que esse podcast tenha sido uma viagem. Queria dizer que eu vivo viajando e é irado. Bom, é. Um beijo. Falou, pessoal. Um beijo.